com o coração sedento, ó Pai, nós estamos aqui com desejo de ouvir a Tua voz em nossos corações de forma profunda e poderosa, que transforma-nos, ó Deus. Vem nos trazer entendimento, vem abrir a nossa mente, vem abrir o nosso coração para nós entendermos, ó Pai. Fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos de forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando do nosso amado Jesus, estamos falando de Cristo, do Senhor, nosso Deus. E eu gostaria de falar hoje um pouco sobre algo que é muito básico para o cristianismo. Muito básico, é o início, é básico para nós que cremos. Sobre Cristo e a cruz, sobre a cruz de Cristo. E o que ela significa? Quero colocar aqui somente 2 pontos do que significa para nós a cruz de Cristo. E precisa haver um entendimento muito profundo e claro, queridos, dessa verdade da cruz, porque senão o nosso cristianismo fica um cristianismo baseado em verdades infundadas na palavra de Deus. E nós precisamos estar fundamentados na palavra, fundamentados na verdade. Você hoje tem uma aliança com Deus, você que já fez essa aliança, você é filho de Deus, se tornou filho de Deus, você tem uma fé, você crê. E depois? E no que você crê? Queridos, é muito triste o que eu vou dizer, mas a maioria dos cristãos não conhece o Evangelho. Não conhece. Os evangélicos, a maioria dos evangélicos não conhece o Evangelho, não conhece o poder da cruz, não sabe o que é a cruz de Cristo e o poder dela. Se você perguntar para ele sobre a salvação dele, ele não sabe explicar. Isso é muito triste e muito preocupante. Eu gostaria que você entendesse um pouco, não dá para nós estendermos tanto o assunto, mas que você aprofundasse um pouquinho mais o seu entendimento. Talvez você já saiba disso que eu vou falar, porque nós falamos já tantas vezes, mas que aquilo que você já sabe possa existir agora um entendimento no seu espírito de uma forma mais profunda, revelada. Que o Espírito Santo revele essa verdade que você já conhece de uma forma um pouco mais profunda no seu coração. Porque conforme nós vamos entendendo a verdade, queridos, que Deus colocou na sua palavra, a nossa visão de todas as coisas, do mundo, da nossa própria vida muda. E nós passamos a tomar decisões diferentes, as nossas atitudes mudam, tudo vai mudando porque mudou algo no nosso interior, porque houve entendimento, houve revelação. Amém? Eu quero que você abra lá comigo então em Marcos capítulo 15. Versículo 33 ao 39. Sei que você já leu esses versículos aqui muitas vezes. Marcos 15, 33 ao 39, na NVT. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando por Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o seu último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. E quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou:
esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Aqui está em um dos evangelhos, os 4 evangelhos trazem essa passagem, falando sobre o momento da morte de Cristo, a morte de Jesus naquela cruz. E nós sabemos, queridos, que esse momento estava profetizado desde lá do início, desde Gênesis. E Deus veio falando através da história de Israel e tantos acontecimentos, através das festas de Israel, através do cordeiro que era morto em favor do pecado do povo, e veio falando para o povo de Israel: virá um dia alguém, como ele disse no início, que esmagará a cabeça da serpente de forma definitiva, anulando totalmente a obra do inimigo. E ele lhe ferirá o calcanhar. Então, da semente da mulher veio então Jesus, não veio da semente do homem, da semente da mulher Deus profetizou, Deus falou. Então veio Jesus da semente da mulher, nasceu de Maria, de forma sobrenatural, cresceu, se tornou adulto, a partir dos 30 anos começou o seu ministério, arrumou aqui alguns discípulos loucos, totalmente, pessoas que ninguém pensaria em chamar para ser seu discípulo, e ele chamou esses homens, ensinou muitas coisas para esses homens, de como é o reino de Deus e de quem é Deus. E então chegou o momento dele cumprir o seu propósito final aqui na terra. Então ele, como Filho de Deus, morreu naquela cruz sem nenhum pecado para nos trazer a justificação. E eu quero falar um pouco dessa cruz. Primeiro ponto, ela é a máxima expressão do amor. Deus criou uma história, queridos, e fez tudo de forma para mostrar de uma forma máxima possível o quanto Ele nos amava. E hoje, nós vemos tantos Cristos crucificados, tantos crucifixos, e se fala tanto isso, principalmente aqui no Ocidente, né? Que para nós isso se tornou algo tão comum, tão banal. Ah, Cristo morreu na cruz, como se isso fosse um acontecimento qualquer. Mas ali, Deus estava expressando de forma máxima o seu amor por nós. O quanto Ele nos ama. Ele está querendo dizer assim, naquele momento, naquele ato: olha quanto eu amo vocês. Olha quanto você é especial para mim. Então vamos analisar um pouquinho a situação do ser humano para a gente entender melhor isso. O ser humano vivia no jardim, criado por Deus, a sua imagem e semelhança, completo, pleno, em conexão com o seu Criador, vivia pleno, completo, não sentia falta de nada no jardim. Conectado com Deus, conectado com outro ser humano, ele vivia conectado, o ser humano conectado, refletindo Deus na face da terra, que era esse o propósito da existência do homem. Então um homem, um ser humano, satisfeito, feliz. Mas em um momento veio o inimigo e começa a colocar besteira na cabeça do homem. Puxa, mas Deus não quis que você comesse de todas as frutas? Ah, Deus é um Deus mau. Como Ele pode impedir você de comer das frutas do jardim? A mulher, não é assim. Porque Satanás, queridos, ele não vai direto no ponto. Então fique muito atento, ele não vai direto no ponto. Não é bem assim, nós podemos comer todas as árvores, e são maravilhosas essas árvores. Ele só proibiu a gente comer daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ah, não, mas sabe por que Deus proibiu? Porque quando você comer dela, você vai ser semelhante a Ele. E começou a chamar a atenção do ser humano para a única coisa, o ser humano feliz, completo, pleno, para a única coisa que ele não podia fazer.
Estava lá no meio do jardim a árvore da vida, que o homem comeria e viveria para sempre, e a árvore de conhecimento do bem e do mal. Duas belas e maravilhosas árvores. A árvore de conhecimento do bem e do mal era má, queridos? Era uma árvore ruim. Tinha mal naquela árvore? Não, era uma árvore maravilhosa. Porque aquela árvore significava o seguinte: olha, você, ser humano, me serve porque você me ama e porque você voluntariamente deseja me servir. Era a árvore da liberdade, do homem poder decidir o que ele queria. Então era uma árvore muito boa, uma árvore maravilhosa, do conhecimento do bem e do mal. Não tinha mal na árvore. Quando começou a ter mal na árvore? A hora que o homem foi lá. Porque se o homem não fosse lá, a árvore era boa. Ou a árvore não seria mal, não seria má. Por isso que o mal em si, queridos, ele não existe. O mal não existe por si só. O mal existe quando alguém vai lá e entra naquele lugar. Ele não existe por si mesmo. Então estava lá o homem pleno, vivendo maravilhosamente, mas ele cai. Abre lá comigo, lá em Gênesis 3, 7 ao 10. Você pode por aí, Patrícia? NVT. Gênesis 3, 7 ao 10. Eu gosto muito desses versículos de Gênesis, porque eles trazem para nós uma riqueza tão grande de quem é Deus, de quem nós somos, e de como tudo aconteceu, que isso é maravilhoso. 7 ao 10. 3, 7 ao 10. Naquele momento, seus olhos se abriram, aí no momento que o homem participa daquela árvore de conhecimento do bem e do mal. E eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Aqui começam todos os nossos problemas. Porque aqui agora, querido, o homem, na queda, ele foi quebrado, fragmentado. E a nossa alma agora começa a ter um monte de problema. Primeira coisa que acontece com o ser humano, ele percebe que estava faltando algo nele. Aí ele vai tentar cobrir aquilo que estava faltando com folha de figueira. Ele começa a sentir vergonha da mulher, a mulher vergonha do homem, como antes eram totalmente transparentes, vulneráveis, abertos. Agora eles têm medo um do outro e vergonha um do outro. E começa a ter medo de Deus, do seu próprio Criador, que o amava de forma tão maravilhosa. Então ele foge e se esconde de Deus. E até hoje nós estamos dessa forma. O ser humano está dessa forma. Nós que já temos uma aliança com Deus, estamos caminhando contrário. Mas a humanidade está vivendo assim, fugindo de Deus. Querendo fazer o que ela quer. Querendo, como Adão, decidir o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que não é justo. Querendo ser como Deus. Então eu não vou para Jesus, porque então eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo, e a Bíblia diz que é pecado, então quer ele decidir o que é bom e o que é mal, e quer permanecer naquilo que mais agrada a sua carne, momentaneamente. Então esse homem, agora desconectado, as conexões foram desfeitas, surge o medo, ele foge e se esconde. E hoje nós vivemos desconectados, é incrível, Porque a geração mais conectada da história é também a geração mais desconectada da história. Queridos, nós sabemos de um acontecimento lá no outro lado do mundo, em questão de segundos. Aconteceu, alguém já publicou lá nas redes sociais, nós já estamos sabendo. Está tudo conectado. E alguns governos querem até tentar
reduzir essa conexão, porque eles são ameaçados por essa conexão, né? Por as informações que o povo tem hoje de forma tão aberta, tão fácil. Mas também, por outro lado, com todas essas tão grandes informações, que se consegue tão fácil, queridos, você vai lá em qualquer inteligência artificial lá e pergunta qualquer assunto, ele te traz lá rapidinho, tudo prontinho, muita informação, muita conexão, mas ao mesmo tempo, as pessoas preferem ficar conversando online do que pessoalmente. Por quê, queridos? Por que as pessoas hoje têm medo de estar junto? As pessoas têm dificuldade de dar e receber um abraço, principalmente os mais jovens. Tem dificuldade. Online, eu fico escondido. Eu estou menos exposto. E eu exponho só o que eu quero. Você vai lá nas redes sociais, nossa, que maravilha é a vida. Essa pessoa vive no céu, olha que maravilha. E você vai ver, a vida dela é uma desgraça. É a porcaria, é derrota em cima de derrota, mas nas redes sociais ela está feliz. É uma geração falsa, desconectada. É um problema sério da humanidade. Vive quebrado, fragmentado e não entendeu esse amor de Deus. E o problema é quando os crentes também vivem assim. Aqueles que já fizeram uma aliança com Deus também vivem assim. Deus providenciou a sua grande solução para nós, Cristo na cruz lá, expressando o grande amor do Pai, é a grande solução para nós. Ele não quis vir simplesmente, vou resolver esse problema. Não, eu vou resolver esse problema, mas eu vou mostrar para eles o quanto eles são especiais para mim. Então vai o seu próprio filho e morre na cruz por nós. Nós temos dificuldade em crer e experimentar esse amor, queridos. Aquele medo que o homem teve de Deus, porque Deus era puro e perfeito, lá no jardim, nós também continuamos com esse medo. E nós não temos dificuldade de entender que somos amados, nós já nascemos assim. Temos dificuldade de sentir que somos amados, de perceber esse amor, de receber esse amor e de experimentar esse amor. Todos nós temos essa dificuldade. E quer saber de uma coisa? Satanás é mestre em aproveitar dessa dificuldade que você tem para te anular, para te travar, para te parar e você não viver o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos numa guerra terrível contra Satanás, querido. Todos os dias você está. Se você é filho de Deus, se você quer servir a Deus, você está em guerra aberta contra Satanás. E sabe qual é a grande arma dele contra você? Você não é importante, você não é amado. Não, Deus não olha para você. Olha, você é pecador. Você não presta, ele não presta mesmo. Nós não prestamos, não, nós somos pecadores mesmo. Mas por outro lado, Deus amou esse pecador. E falou, agora você vai ser meu filho. É difícil, realmente é um pouco difícil a gente entender isso. É um pouco complicado a gente entender. Não cabe muito bem na nossa mente, no nosso raciocínio lógico, o perdão de Deus para nós, por nós. Não cabe. Nós temos dificuldade mesmo. Mas nós precisamos, queridos, nessa guerra contra o inimigo, a primeira coisa que você precisa entender é que você é amado por Deus. Porque aí você anula as ações dele contra você. Se você é amado por Deus, queridos, e você sabe disso, que você é amado por Deus, você é filho dele, quem você é, você tem uma identidade. Satanás, ele quer estragar a nossa identidade, acabar com a nossa identidade. Se você sabe quem você é, você não está preocupado com críticas. Não está. É aquele simples exemplo. Alguém chega lá para o Cristiano Ronaldo e fala, o Renato chega lá para o Cristiano Ronaldo e fala assim, você não joga nada, hein? Aí o Cristiano Ronaldo olha para ele assim e fala,
Não fala nada, simplesmente sai e vai embora. Não é assim, não é? Ele sabe quem ele é, ele sabe que ele joga, ele sabe que ele é bom. Ponto. Ele vai dar bola para alguém, para um canela seca igual o Renato que não sabe jogar bola? Você não joga bem, Renato, desculpa. Eu também não jogo nada. Eu nem me arrisco, ainda ele se arrisca. Eu não jogo nada, nem me arrisco, para não passar vergonha. Uma vez eu me arrisquei, de tanto a Flávia insistir. A gente era casado, pouco tempo. Ela falou, não, vai lá, joga lá. Eu falei, não vou, não quero. Não vou. Aí eu fui lá, joguei, acho que uns 5 minutos, ela gritou lá do campo, sai amor, sai. Para de jogar. Aí nunca mais ela falou para eu jogar, né? Mas, quando nós temos essa identidade, queridos, as coisas não nos afetam, porque nós sabemos quem somos. Sabemos quem somos. Você não vai ficar magoado porque o irmão não convidou você para o aniversário dele, churrasco dele. Porque você é filho de Deus. Ponto final. Se alguém falou que você é feio, alguém fala para Marcelo, como você é feio. O que você pensa na hora? Mas eu sou feio, mas eu sou filho de Deus. Não é? Você não é feio. Não, é o que você pensa, né? Você vai pensar, posso ser feio, mas eu sou filho de Deus. Ponto final. E daí? E daí que eu sou feio? Já casou, né? Né, Patrícia? Mas é isso, querido, nós temos essa identidade, porque nós sabemos que Deus nos ama. Então nós nos preocupamos com o que o mundo fala, deixa de falar de nós, porque somos filhos de Deus. Mas para isso você precisa entender esse perfeito amor de Deus por você. E lá na cruz Ele estava dizendo para você, eu amo você. Eu amo você. E ainda você tem dificuldade de entender. Nós estamos sendo restaurados, queridos. Nós estamos em um processo de restauração. Para nos tornarmos novamente aquele Adão que vivia uma conexão com Deus e com os outros, com a Eva e os outros seres humanos. Mas a restauração passa pelo entendimento desse perfeito amor de Deus por nós. Você está nesse processo. Esse processo de restauração, para você se tornar esse homem semelhante a Deus, cada vez mais semelhante, passa por esse entendimento. Não tem como, olha, presta atenção, não tem como você ir sendo restaurado se você não for entendendo esse amor. Você já entendeu um pouquinho desse amor, porque você está aqui. Senão você não estaria aqui. Você já entendeu? Porque você fez uma aliança com o Deus eterno, você creu no sacrifício dele da cruz, mas você não pode permanecer nesse raso, simplesmente entender para ser salvo. Você precisa prosseguir entendendo que você é amado, e quanto mais isso é revelado no seu coração, mais autêntico você é. Queridos, muitos de nós não somos, nós não somos totalmente autênticos, originais, mas nós somos tão originais e mais autênticos quanto nós vamos entendendo esse amor de Deus. Vai voltando, vai surgindo dentro de nós o verdadeiro homem que ali está, que Deus criou. Você está, eu estou, todos nós estamos, um no nível maior ou menor, todos confundidos dentro, todos misturados dentro, com o nosso interior misturado, bagunçado, sem entender esse amor, e não sabemos direito quem somos e o que estamos fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Mas conforme você vai entendendo esse amor de Deus por você, essas coisas vão mudando. Você vai vivendo a sua vida com um propósito eterno. Você vai tomando as suas decisões visando o propósito eterno de Deus para você. Não importa o que falam ou deixam de falar de você. Você não se preocupa mais com isso. Porque agora você tem uma identidade de filho amado de Deus. Então, a cruz, ela mostra essa expressão tremenda do amor de Deus por você.
Toda vez que você olhar para a cruz, você ler esses versículos da morte de Jesus na cruz, você pensa, olha como eu sou importante e amado por Deus. As duas verdades básicas do Evangelho: nós somos pecadores irrecuperáveis, irremediavelmente perdidos, mas ao mesmo tempo resgatados por um Deus que nos amou e nos transformou em seus filhos. E agora, queridos, nós não vamos mais nos tornar simplesmente um Adão lá no Éden. Agora, por esse grande amor de Deus, sabe o que Ele vai fazer com você? Você é uma parte do corpo de Cristo. Quer dizer, você vai ser uma parte do próprio Deus, fazendo parte do corpo de Cristo. Não dá, realmente fica difícil na nossa lógica humana entender essas coisas. E entender o amor de Deus por você. Mas se você não buscar entender, você nunca vai entender e vai ficar vivendo uma vidinha miserável de crente que não entendeu que é amado. Uma vidinha miserável. Cheio de vontade de fazer as coisas do mundo. Mas eu não posso fazer. Sabe por que você não venceu muito dos seus pecados ainda? Porque você não entendeu o amor de Deus por você o suficiente. Você ainda é prisioneiro de muitos dos seus pecados, de vícios, porque você ainda não entendeu o suficiente o amor de Deus. Você vai entendendo, vai chegar num ponto que o prazer do amor de Deus aqui é tão maior que o prazer do pecado, que você fala, eu não vou voltar para lá, eu quero ficar aqui. Está entendendo? Eu não quero voltar para aquela prisão nojenta do pecado, eu quero ficar aqui nesse amor gostoso que satisfaz o profundo da minha alma, que satisfaz de verdade a minha alma, e não um prazer passageiro que depois me traz tristeza. Então o que você precisa? Entender o amor de Deus por você. Eu tenho repetido isso constantemente. Eu tenho falado isso aqui, quase todas as minhas pregações eu falo alguma coisa do tipo. Porque, queridos, você não vai caminhar, você não vai evoluir espiritualmente, você não vai crescer se você não entender esse amor. Porque Satanás trava você. Mas eu entendi o amor. Eu entendi o amor de Deus. É aquilo que eu falei, você entendeu um pouquinho. Porque se você tivesse entendido mesmo, um pouquinho mais profundamente, talvez você viria correndo para mim, pastor, eu entendi tanto o amor de Deus, olha, eu quero discipular alguém, eu quero cuidar de alguém. A minha casa está lá disponível para ser um lugar para reunir as conexões. Eu quero ser um líder de conexão. Pastor, até o que eu posso fazer para que o reino de Deus cresça? Eu estou ardendo aqui de amor, do amor de Deus por mim. Mas quando nós não entendemos, queridos, ainda o suficiente, nós queremos ficar sentados numa cadeira de igreja assistindo o culto. Mas isso é uma vida muito, muito aquém daquilo que Deus te chamou para ser, para fazer, para viver. Você entende? Está entendendo? Mas eu não sei fazer. Quem não sabe fazer, queridos, isso é conversa do diabo. Você sabe sim, você pode sim, todos nós podemos sim. Porque as coisas acontecem no reino de Deus e na igreja, não porque nós sabemos fazer, mas porque nós nos dispomos a fazer e Deus faz através de nós, ponto. Eu não preciso ser bom. Jesus mesmo falou, bom é só um, Deus. Nós não somos bons, mas quando nós nos dispomos, Deus faz coisas poderosas através de nós. Agora então, como eu posso entender esse amor de Deus? Qual é a receita? Precisa de uma posição sua. Eu quero conhecer mais profundamente desse amor. Precisa de uma ação sua. Mas esse amor é uma revelação sobrenatural, queridos. É sobrenatural, vem de Deus, uma revelação para você desse amor. Mas você precisa tomar uma posição. Você precisa chegar e falar para o Senhor, Senhor,
Duas orações você pode fazer, se você realmente leva isso a sério. Se você realmente entendeu o que nós estamos falando aqui, você pode fazer: Senhor, eu tenho sede, eu quero viver, experimentar desse amor na minha vida. Eu quero, eu desejo, eu quero. E clamar, Ele revela de forma sobrenatural, pelo seu Espírito, esse amor no meu coração. Ele vai fazer isso. Porque o que mais Ele quer é que você entenda esse amor. Por isso, é essa morte na cruz. Ele quer fazer que você entender. E Satanás impede. E se você não tem desejo nenhum disso, eu não tenho desejo, mas eu creio que isso é verdade. Então você fala: Senhor, olha, eu creio, eu não tenho nenhum desejo, mas faz mesmo assim. Entendeu? Não estou sentindo desejo nenhum de entender mais esse amor, mas eu creio que é verdade. Então dobra o seu joelho e clama: Senhor, faz isso, faz eu querer, me dá sede, me dá fome. Tudo vem de Deus. E antes de passar para o próximo tópico, eu quero que você faça isso. Eu queria pedir para você fazer isso. Faça essa oração para o Senhor. Senhor, olha, eu não estou com vontade de conhecer, mas eu creio e eu quero. Ou, Senhor, olha, eu desejo, eu já senti um pouco desse amor, eu quero viver de forma mais profunda esse amor na minha vida. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Você e Deus aí, sozinho, você e Deus, vai dizer para Ele. Fala com Ele. Peça que Ele, de uma forma sobrenatural, revele esse amor. Pai, nós queremos entender um pouco mais do Teu amor. Como Paulo disse, ó Deus, como Paulo orou, nós oramos também. Que haja, Deus, um profundo entendimento, revelação do Teu amor em nossos corações. Que nós possamos experimentar na prática, ó Eterno, o Teu amor por nós. Deus poderoso, santo, eterno e justo, que sabe todas as coisas. O Senhor vê agora cada um desses Teus filhos, ó Pai. E eu clamo a Ti, revela a cada um. Dá entendimento, ó Deus, do Seu Espírito na sua alma, do Seu amor por cada um de nós. Nós clamamos, Pai, sabemos que esse é o Seu desejo. Nós oramos a Tua vontade. Então faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Então creia, queridos, Deus assim fará. Você vai começar a entender um pouco mais o quanto você é amado por Deus. E eu queria que você testemunhasse isso. Amém? O ponto 2. A cruz também é a máxima expressão da perfeita justiça de Deus. Deus é perfeitamente justo. Por que que precisou vir um homem sem pecado para morrer no nosso lugar? Porque todos nós já estávamos condenados à morte da mesma forma. Todos estávamos condenados à morte. Então, para nos substituir, tinha que ser alguém que não estava condenado à morte. Cristo, que não tinha pecado. Aí o Dindão está condenado à morte lá, e eu também estou no corredor da morte, nós estamos juntos, nós somos muito amigos. E chegou o dia da morte do Dindão, o Dindão está lá choroso, né? Todo emocionado. Eu vou morrer. Aí eu chego e falo assim para os juízes: não, deixa eu morrer no lugar dele, eu morro no lugar dele. Eu já vou morrer, eu não consigo salvar ele. Eu também estou condenado à morte, no corredor da morte com ele. Como é que eu vou morrer no lugar dele? Eu também mereço morrer. Então eu não posso substituir ele, porque eu também estou condenado. Então nenhum homem poderia morrer. Agora Cristo, sem pecado, o segundo Adão, poderia morrer no nosso lugar. E veio então, e morreu no nosso lugar e pagou a dívida que era contra nós. Então Deus perfeitamente justo, Ele não podia simplesmente, queridos, fazer como a justiça do Brasil, muitas vezes, e passar pano. Não, aquele lá, ele é criminoso, mas ele é meu amigo. Vamos passar um pano aqui, passe por baixo e deixa ele solto. Deus é perfeitamente justo. Então, um Deus perfeitamente justo cumpre sua justiça em seu próprio Filho, para nos livrar das consequências da nossa rebeldia. Ele fez isso, deu o seu próprio Filho.
O homem não pode se auto-justificar, queridos. Nossa justificação vem da cruz. Não tem como eu me auto-justificar. Eu fiz isso por causa de... Nós somos mestres nisso, né? Eu briguei com você, eu falei isso, eu falei aquilo, porque você fez isso. Principalmente marido e mulher, não é assim? Mas você fez isso, mas eu fiz isso porque você fez isso. Não é assim? Exatamente como Adão fez com Eva. Deus vai e pergunta: Adão, Adão, o que você fez? Aí ele vai falar: foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai para Eva: Eva, o que você fez? Foi a serpente. E a serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém. Ficou com a culpa. Nós não podemos, queridos, nos auto-justificar. Não é justificativa para ninguém. Eu tive uma infância miserável, então por isso eu me tornei bandido. Não é justificativa. E nós não podemos nos auto-justificar. Não, está tudo bem, está tudo certo. Não, a nossa justificação vem da cruz. A primeira pergunta que eu faço para alguém quando eu estou evangelizando, ele começa a me ouvir, é aquela célebre pergunta: você se acha bom? E qual é a resposta de todos? Qual que é a resposta? Eu sou um homem bom. Aí você dá aquela resposta: todo homem que se acha bom é porque não consegue ver toda a sua sujeira. Você é bom comparado a quem? Ao bandido. A comparação é com Cristo. E quanto mais perto da luz nós chegamos, mais miseráveis nós vamos vendo que somos. E como Deus é misericordioso por ter nos feito filhos dele. Então a justificação não vem de nós não podemos nos auto-justificar. O homem não sabe fazer justiça também porque não possui mais a perfeita imagem de Deus. É egocêntrico como o diabo. O nosso egoísmo, queridos, vem de onde? Vem de Deus? Não. Vem do homem? Não. Vem do diabo. Quando o homem olha para Satanás e obedece, ele começa a ficar semelhante a quem ele olhou e adorou. Então o nosso egocentrismo vem do diabo. Então nós não somos mais justos. A justiça do homem é de acordo com a sua conveniência. Muitos juízes, tem juízes bons, mas muitos juízes decretam lá o julgamento de acordo com se tem algo que o beneficia ou que vai prejudicar ele naquele julgamento, ele não vai julgar contra ele. Então o julgamento dos homens é falho. Não tem justiça. Nós não sabemos fazer justiça. A justiça do homem, desde que o homem caiu, é essa que você está vendo. Só guerra e maldade. Temos dificuldade em entender a justificação perfeita por Cristo. A nossa lógica, como mesma coisa que nós não entendemos o amor, nós não entendemos direito a justiça de Deus. Imagina, queridos. Aí você pensa, você analisa. Imagine que alguém entra na minha casa, bate em mim, bate na minha esposa, mata minha filha, faz as maiores barbaridades, rouba, leva embora, matou minha filha. E aí esse homem é pego e é condenado à morte. Aí eu vou lá e falo para o juiz: não, juiz, não mata ele não. Ele é meu amigo, ele morava na minha casa, é meu amigo, estava comigo e mesmo assim fez tudo isso. E eu não quero que ele morra. Mas alguém tem que morrer. Aí eu pego o meu filho e dou para morrer no lugar dele. E não só salvo ele da morte. Eu pego aquele bandido que era meu amigo, morava na minha casa e fez tudo o que fez, e trago de volta para minha família, fazer parte da minha família. Isso é loucura, não é? Quem faria isso? Então, nós temos dificuldade de entender, mas foi exatamente isso que Deus fez. O homem se rebelou contra Deus, traiu Deus, quando vivia de uma forma tão maravilhosa lá no jardim, traiu Deus, e ainda Deus pega o seu próprio filho amado, sem pecado, e manda morrer em nosso lugar, e pega a gente ainda, e nos traz para a família dele.
Então, nós temos dificuldade mesmo de entender essa justiça de Deus. Não cabe na nossa lógica, na nossa mente. Mas você precisa entender, queridos, que o Espírito Santo quer revelar para você, de forma profunda, como o amor, também essa justiça. Deus é perfeitamente justo. E quando Ele faz isso lá na cruz, e o seu Filho morre, Ele está justificando você de todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Você está justificado, você é salvo, você está justificado. Mas os meus pecados futuros também, é claro, porque senão você nunca seria salvo. Quando era jovem, sofria muito, porque o entendimento, o ensino era o seguinte: se Jesus voltar, ou se você morrer, e você estiver pecando, você vai para o inferno. E agora, Marcelo? Jesus voltar, se você estiver em pecado, se estiver pecando, você vai para o inferno. Aí a pergunta é: quando nós não estamos pecando? Em que momento você não está pecando? Então, todos os nossos pecados estão perdoados. Por quê? Porque nós que realmente conhecemos a Cristo e temos um relacionamento com Ele, nós vivemos com o coração arrependido. E nós nunca queremos pecar. Não é aquela pessoa que está pecando e não está nem se importando com Deus e não se entristece pelo pecado e não está nem aí. E peca, eu quero pecar mesmo e está tudo certo. E não está resistindo, não está buscando ser santo. Não estou falando dessa pessoa. Mas do crente sincero que tem um coração arrependido e não quer pecar. Porque por mais que nós não queiramos, queridos, nós vamos nos santificando, sim, vamos santificando, abandonando nossos pecados, mas sempre vai ter um pecado, sempre vai ter. Então, Ele perdoa os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e não se lembra mais deles. Então, nós podemos, como Paulo disse, nos achegarmos à presença de Deus com ousadia, porque agora nós estamos perdoados, porque agora o pecado não mais nos domina, e você pode chegar com ousadia na presença de Deus, porque o véu do templo se rasgou, e eu posso chegar na presença de Deus, sem nenhum obstáculo, e posso viver. Não é entrar na presença do Senhor a hora que você vai fazer o seu devocional, o seu TSD. É estar na presença de Deus constantemente, o dia todo. O dia todo. Você está lá trabalhando e de repente você para um segundinho lá para dar uma respirada e você sente o Senhor. E você sabe que Ele está te ouvindo e você já fala uma palavra de amor para Ele. Né? Está descansando, vai na hora vai almoçar, vai agradecer pelo alimento. E você não agradece por obrigação ou por hábito. Você agradece com alegria de verdade, porque você tem esse relacionamento, você está na presença dEle. Não é que eu fico entrando e saindo. Eu entrei agora na presença do Senhor, agora eu saí. Agora eu estou, Ele mora em mim, como nós cantamos aqui, Ele está em mim, e todo o tempo eu tenho livre acesso com ousadia na presença dEle, porque agora eu sou santo, fui justificado, ponto final, de todos os meus pecados, fui justificado, estou justo, e eu posso entrar na presença dEle. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê mais esse pecador que você é, porque você está em Cristo, então Ele olha para você, Ele vê Cristo. As lentes de Deus agora, Ele olha através de Cristo, a lente é Cristo, e você então, Deus olha você puro e santo, porque você está em Cristo. Amém? Nós vamos entender essas duas verdades, queridos. A hora que nós entendermos essas verdades de forma mais profunda, nós podemos viver. Aí então, quando nós, nesse entendimento da perfeita justiça de Deus, que é satisfeita na cruz, nós temos paz. Nós temos paz. O medo já não existe, porque nós sabemos que o Todo-Poderoso, que nada acontece sem a sua permissão, está no controle da nossa vida, Ele governa a nossa vida. Tem coisa acontecendo que eu não gosto, não tem problema, faz parte do seu processo.
para depois, um dia, você contar um testemunho maravilhoso e glorificar a Deus, porque você viveu aquele processo, e naquele processo terrível que você viu, você pode ajudar as outras pessoas. Deus vai usar você. Nós estamos vivendo um processo, temos um monte de problema, mas tudo bem. Nós temos um Deus poderoso. Não tenho mais medo, porque Ele governa. Ponto final, Ele é meu Pai. Jesus é meu grande amigo para me ensinar a todo momento por qual caminho eu devo andar. Então eu não tenho medo, não fico mais inseguro, nada me falta, porque Ele está comigo. Amém? Então, como nós vimos na semana passada, um amor de Deus que nos traz paz, que nos supre, e nada nos falta. Amém? Queria que você colocasse em pé. Que você, mais uma vez, clamasse a Deus: Senhor, eu quero entender a sua justiça. Eu quero não ouvir mais, não dar mais ouvidos à voz de Satanás que fica me acusando que eu sou pecador, que eu tenho esse pecado, eu tenho aquele, mas eu quero ter a sua justiça, eu quero ter paz, alma satisfeita, se sentir amado e aceito por Deus. Não ficar mais mendigando amor. E agora você pode viver uma vida novamente de conexão. O ser humano, queridos, foi criado para viver conectado. Conectado a Deus e conectado com os outros. E você pode viver uma vida agora de satisfação e conectado. Eu queria que você, num momento rápido, você gastasse um tempinho aí para clamar a Deus: Senhor, eu quero entender melhor essa obra poderosa da cruz, do seu amor por mim, que é tão tremendo. Eu quero viver, eu quero experimentar na prática, eu quero sentir na prática esse amor por mim, que eu creio. Eu quero também ter todo o tempo esse sentimento de estar justificado por Ti. E então entrar na Sua presença com alegria, com liberdade, porque apesar de todos os meus erros, eu já estou justificado. Eu quero entender essas verdades. Quero que você fale para o Senhor que você quer entender de forma mais profunda essa verdade do Cristo na cruz. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti naquela cruz. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente.
Jesus, tu és real. És o sacrifício, maravilhoso amor. Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Pai Tudo querido, que tenho terás, tudo que sou terás. Sim, Deus. A recompensa do teu sacrifício, a Sim, recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. Fiel, maravilhoso amor. Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. ora sim comigo agora. Pai querido, fala, Pai querido, eu quero entender de forma mais profunda o teu grande amor na cruz e a grande justiça da cruz. Pelo teu Espírito Santo, vem e revela a nós as verdades do teu Evangelho, as verdades da cruz. Revela de forma profunda em nossos corações, em nome de Jesus, e para a tua glória. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, te adoramos. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito.
Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Aleluia! Te adoramos, Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus.